mas não angustiados. Em tudo somos atribulados, vírgula, mas não angustiados. Você consegue repetir comigo isso aqui, por favor? 1, 2, 3. Como ensaio ficou perfeito, mais uma vez que é para você memorizar. 1, 2, 3. Em tudo somos atribulados. Pronto. Pode se assentar. Queridos, antes de Cristo ser assunto aos céus, o Senhor Jesus Cristo reuniu-se com seus discípulos e Cristo fez a eles uma promessa. E essa promessa feita por Cristo estava condicionada a uma responsabilidade. Haja vista que toda a promessa de Deus sempre estará condicionada a uma respectiva responsabilidade. E a promessa consiste em: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Então a promessa consiste em: fiquem em Jerusalém, e eu vos encherei de poder. A promessa está aqui. Só que eu não vou encher vocês de poder para vocês ficar parados. Eu vou encher vocês de poder para vocês movimentar. E este movimento dar-se-á em 4 ambientes. Vocês vão se movimentar testemunhando sobre mim em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Eu quero que você entenda que esta responsabilidade está condicionada a 4 ambientes: Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Pronto. Cristo é assunto aos céus, a igreja é cheia do poder e começa a dar os seus primeiros passos. Prega em Jerusalém, prega na Judeia, e com muita dificuldade, em Atos capítulo 8, através de Filipe, consegue chegar em Samaria. Só que quando a igreja chega em Samaria, a igreja estagnou-se. A igreja limita-se aos portões de Samaria. E eu vou lhe dar um dado aqui que eu julgo ser importante, então guarde no seu coração. De Atos capítulo 1 até Atos capítulo 12, a figura principal é o apóstolo Pedro. Guarde. De Atos capítulo 1 até Atos capítulo 12, a figura principal é o apóstolo Pedro. Do capítulo 3 até o 28, Pedro deixa de ser a figura principal e o apóstolo Paulo torna-se a figura principal. De Atos 1 até Atos 12, o máximo que a igreja consegue chegar é até os portões de Samaria. Então entenda que a obra não está concretizada no que tange a sua totalidade, a sua plenitude. Quando chegou em Samaria, a igreja se acomodou. Só que Deus está lá do alto olhando e dizendo: não é para se acomodar, é para vocês irem adiante, caminhar mais um pouco. Mas eu já fiz, mas não fez o suficiente, dá para fazer mais. Não, mas eu já trabalhei bastante, mas Deus tem muita área para ser explorada ainda. Não é só Jerusalém, parabéns. Não é só Judeia, parabéns. Não é só Samaria, parabéns. Mas eu quero que vocês vão adiante. Só que a igreja está parada. Só que tem um detalhe: a obra de Deus não pode parar. Precisa dar continuidade. Então Deus está percebendo, já que os que estão dentro não querem ir, não tem problema. Uma coisa eu tenho certeza: a obra não para. Se quem está dentro não quer ir, eu vou ter que ir lá fora pegar alguém. Aí Deus vai lá fora pegar um homem chamado Saulo de Tarso.
e vai levar Saulo aonde os demais não quiseram ir. Porque engana-se quem pensa que a obra de Deus está limitada ao seu bel prazer. Se eu não for, não acontece. Se eu não pôr a mão, não vai. Se eu não fizer, não anda. É enganado. Aí faz birra, faz manha, faz cara feia para a liderança. Se quem está dentro não quer fazer, não tem problema. Deus vai lá fora, pega um bandido, uma prostituta, liberta, transforma, salva, dá um banho de santidade e põe para fazer aquilo que o de dentro não quer fazer, mas a obra dele não para. E sabe o que é pior? É que quando Saulo se converte, em Atos capítulo 9, ele quer se ajuntar com a igreja. A Bíblia diz que os discípulos em Jerusalém não lhes deram oportunidade. Ninguém queria se ajuntar a ele. Porque tem gente que é assim, não faz e tenta atrapalhar quem Deus levantou para fazer. Vou repetir, tem gente que não faz e tenta atrapalhar quem Deus levantou para fazer. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a vida de alguém. Se Deus te levantou, se Deus te autorizou, não tem homem na terra, nem demônio no inferno que vai paralisar o teu ministério. Se Deus te chamou, se Deus te autorizou, trabalha, faz a obra, porque quem te chamou, garante. Se os que estão dentro não querem fazer, Deus está dizendo, vou ter que ir lá fora pegar um perseguidor, transformar e botar para fazer aquilo que o de dentro não quer fazer. Lá vai Deus, ao encontro de Saulo. Permita-lhe, com muita simplicidade, de falar um pouco quem é Saulo. Saulo, que é natural de Tarso, na Cilícia, que pertencia às províncias romanas. Saulo, que ainda sendo muito jovem, aos 13 anos de idade, vai passar pela cerimônia do Bar Mitzvah. A expressão Bar Mitzvah é a junção de duas palavras. Bar, Mitzvah, Mitzvah é mandamento, Bar é filho. Essa cerimônia é a cerimônia da maioridade. Todo judeu, quando completa 13 anos, precisa passar por essa cerimônia. E quando Saulo passa pela cerimônia do Bar Mitzvah, a história diz que os fariseus e os sacerdotes que ali estavam ficaram perplexos diante da magnitude, da capacidade que Saulo tinha de recitar os preceitos que formavam toda a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bar Midbar e Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ele cita com muita facilidade, e todo mundo fica perplexo diante da sua capacidade, da sua magnitude. Saulo era tão inteligente, mas tão inteligente, com 24 anos de idade. Ele consegue uma façanha no código de fariseu, se torna doutor da lei ainda sendo jovem, ainda sendo moço. O seu progresso é um progresso inevitável. Entre os doutores da lei, ele assume uma das 72 cadeiras que formavam o Sinédrio. Cremilson, o que é o Sinédrio? É o superior tribunal dos judeus, onde as leis são sancionadas, onde as leis são aprovadas. E nesse sinédrio que Saulo fazia parte, uma lei satânica será aprovada. E a lei dizia: qualquer um que pregar, ensinar e falar acerca de Jesus Cristo será preso. Se possível for e houver necessidade, morrerá. A lei é aprovada. Saulo vai até o sumo sacerdote e pega uma carta chamada de carta branca. Esta carta lhe dava autoridade, poder para parar, prender qualquer um que estivesse pregando a Cristo Jesus. Juntamente com seus companheiros vai ele em caminho a Damasco, com a intenção de paralisar o avivamento da igreja em Damasco. Só que a igreja em Damasco está orando. A igreja de Damasco não tem noção que Saulo está vindo persegui-la. Lá vai Saulo no meio do caminho. Só que aquele que é mais poderoso, aquele que é maior do que o sinédrio, maior do que a lei, maior do que a carta que Saulo carregava em suas mãos. Sim, eu estou falando de Jesus Cristo, dono da igreja. Jesus teve que intervir na história da igreja.
Uma luz misteriosa queima as córneas dos olhos de Saulo, e ele cai no chão gritando e dizendo: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E a voz do noivo ecoa em proteção da sua noiva, dizendo: eu sou Jesus Cristo, a quem tu me persegues, e eu vou te mostrar o quanto é duro recalcitrar os pés contra os meus aguilhões. Perceba que quando Saulo inicia a perseguição, Cristo já tinha sido assunto aos céus. Se Cristo já tinha sido assunto aos céus, por que é que ele está dizendo: eu sou Jesus Cristo, a quem tu me persegues? Porque Cristo aqui, pastor Joel, está nos ensinando uma grande lição de eclesiologia. O que Jesus está dizendo é: quem persegue a igreja, persegue o dono da igreja. Quem se levanta contra a noiva, se levanta contra o noivo. Levante uma das suas mãos, porque eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus está dizendo não é que o diabo não se levantou. O diabo até se levantou, mas antes de te alcançar, Deus entrou na frente, porque o que te guarda não dorme. Ele entrou na frente e disse: nela não, nele não, porque eu estou guardando. Ah, se você soubesse quantos laços foi quebrado, se você soubesse quantos livramentos Deus já te deu, sem você nem sonhar. Deus diz: vai para a rua chamada direita. Ele fica hospedado na casa de um discípulo do Senhor por nome de Judas. Não é o traidor, é outro Judas, discípulo de Cristo. Agora, irmãos, tente entender. Pastor, eu fico tentando entender, sabe o que é? Imagina Saulo chegando na rua direita, meu amigo Judas, batendo na porta de Judas. Judas, sabendo da fama dele, como que abre a porta? Eu quero que você entenda que Saulo é o feridor, Saulo é o perseguidor, e ele está batendo na porta de quem ele tanto persegue. Quando ele bate na porta que Judas abre, olha o susto. Só que quando a porta se abre, Saulo não está vindo perseguir, ele está cego, sendo carregado pelos seus companheiros. E o grito dele não é de perseguição, o grito é de socorro: me ajuda, me socorre. Cremilson, não entendi. Saulo batendo na porta de Judas e pedindo socorro, é Deus fazendo o feridor se retratar com quem ele feriu. Eu vou repetir isso aqui: Saulo batendo na porta de Judas, é Deus fazendo o perseguidor se retratar com quem ele perseguiu. Você está preparada? Você está preparado? Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: não precise ir para o Facebook dar indireta, porque isso não resolve. Não precisa ligar para tirar satisfação. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: eu estou indo ao encontro do teu perseguidor, vai ter que se retratar, vão vir te pedir perdão, vão vir te pedir desculpas. Quem te guarda garante. Abre a boca para adorar a Ele. Aí Saulo se converte, e em Damasco mesmo começa a dar os seus primeiros passos, dando testemunho do Cristo que se encontrou com ele. Só que Deus está no céu olhando, dizendo: você é novo convertido demais, você ainda não está pronto para isso, você tem que sentar para aprender primeiro. E aí, Cremilson, aí é que a pregação dele não deu certo. Por que não deu certo? Porque há 3 dias atrás ele entrou lá, parando, prendendo quem pregava a Cristo. 3 dias depois ele se levanta dizendo que Cristo é o Senhor, é o Senhor e é o Senhor. Não deu outra. Os judeus começaram a perseguir, querendo matar ele. Os discípulos que estavam em Damasco chamou ele em particular e falou: se você continuar aqui, você morre.
Quer continuar vivo pregando o Cristo que te salvou? Quero. O que eu faço? Entra no cesto e desce. Paulo tem duas opções. Qual? Ficar e morrer, descer e sobreviver. Como Paulo não tem problema em descer, ele entra no cesto, desce pelo muro e foge. Só que ele é novo convertido. Todo novo convertido pensa que na igreja não tem problema. Cheio de gás, vou chegar na igreja sede, está lá Pedro, está lá João, vou chegar, vou ter oportunidade, vou pregar, vou. Só que ninguém acreditava em evidência e fé que verdadeiramente ele havia se convertido. O que pairava sobre o seio da igreja naquele momento era a ideia de que ele tinha bolado tudo aquilo para rebanhar a igreja de uma só massa, matar todos. Então ninguém deu oportunidade. Vou cantar? Não. Nem para dar testemunho? Não. Pregar? Não. Ler só um texto? Não. Se quiser, senta lá atrás. Cremilson, o que é isso? Deus tratando com ele. Deus trabalhando na vida dele. Vai ficar aos cuidados de Barnabé. E só vai ter a sua primeira oportunidade em Atos capítulo 13. Agora segure, guarde isso. De Atos capítulo 9 até Atos capítulo 13 nós temos um espaço de quase 14 anos. Você tem noção do que é isso? Deus arranca ele do campo da visibilidade e o introduz no campo da obscuridade. Porque Deus precisa tratar com ele. 14 anos longe do público, longe da multidão, cantando sem ninguém lhe ouvir, pregando sem ninguém lhe escutar. Quem está em Jerusalém está dizendo: sumiu, morreu, acabou. Morreu não, Deus que decidiu esconder para tratar, para na hora certa apresentar. E eu tenho uma palavra de Deus para a vida de alguém aqui. Esse processo de obscuridade, de anonimato, foi Deus que te colocou para te tratar. Mas na hora certa Deus vai te apresentar. E tem muita gente que vai ficar surpreendido, porque quando pensarem que teu ministério morreu, acabou, você vai estar mais forte do que nunca. "14 anos se passa. Paulo vai ao encontro dele, pega ele, vamos para a igreja, 14 anos. Onde vai ser o culto em Jerusalém? Não, hoje é lá na Antioquia. Vamos lá. Era uma grande assembleia, reunião geral de obreiros, Atos capítulo 13, todo mundo lá. Aí o culto está pegando fogo, de repente paira-se uma ambiência profética sobre a igreja, a cúpula ministerial estava orando, de repente o Espírito do Senhor bradou pela boca dos profetas que ali estavam dizendo: levanta, separa Paulo e a Barnabé, porque Paulo é para mim um vaso escolhido. Quem estava lá? Os mesmos que há 14 anos atrás viraram as costas, disseram: aqui não canta, aqui não prega, aqui não tem oportunidade. Os mesmos estão ouvindo de Deus: levanta, separa e unge, porque este é para mim um vaso escolhido. Levante a mão o mais alto que você puder para receber esta palavra. Isso lá no terceiro andar, isso para ficar bonito. O que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite é: eu te dei o ministério, ninguém vai te parar, demônio não vai travar. Deus, quando dá a chamada, não tem demônio que possa travar. Quem não acreditou vai ter que acreditar, quem rejeitou vai ter que abraçar. Deus vai te levantar. Separe e unge. Separou, ungiu, e ele inicia o seu ministério. Ele vai pregar na região de Chipre, de Salomina, vai pregando, ganhar almas. Depois ele volta, é enviado para a sua segunda viagem. Eu quero que agora você redobre a atenção. Quando ele chega no final da sua segunda viagem missionária, ele dirige-se para a região de Corinto, onde juntamente com Áquila e Priscila, eles vão fundar a congregação de Corintos. Paulo fica cerca de 1 ano e 6 meses naquela região, pregando, ganhando almas, e funda a congregação de Corintos. Depois ele sai dali, vai para Éfeso. Quando chega em Éfeso,
Paulo descobre que a igreja recém-convertida estava tendo muitos problemas, dentre os quais um era muito agravante. Facções religiosas haviam se formado na igreja de Corinto. Repartições, panelinhas estavam formadas, grupos divididos. Um grupo batia no peito e dizia: eu sou de Cefas. O outro dizia: não, Pedro só tem unção, mas não tem letra, eu sou de Paulo, que Paulo é o violento. Não, que Paulo que nada, eu sou de Apolo, que Apolo é equilibrado, tem unção, tem letra. Uma minoria dizia: eu ainda sou de Cristo. Então a igreja está dividida, um grupo diz: não, Paulo é melhor, outro diz: não, que Paulo, Pedro é melhor, outro diz: não, que Pedro nem Paulo, é Apolo. E a outra minoria de remanescente dizia: eu não sou nem de homem, nem de um, nem de outro, eu ainda sou de Jesus. Eu tento imaginar, meu amigo conferencista Heitor, eu tento imaginar o culto na igreja de Corintos. Quando Pedro pregava, o grupo de Pedro levantava. Aí o de Paulo, não vou levantar não. Tomara que erre a palavra, tomara que erre o louvor, tomara que... Aí quem era de Apolo, quando Apolo pregava, oxe, aí dava lugar e rodava e pulava. Aí o de Pedro sentava e dizia: não dou glória, não gosto dele cantando, não gosto da forma que ele prega, não gosto da forma que ele ensina, não gosto da forma que ele fala. Aí Paulo precisa advertir a igreja. O problema é tão sério que no primeiro capítulo ele pergunta: acaso quem morreu por vós foi Apolo? Não. Cefas? Não. Muito menos eu, ainda bem que eu nem vos batizei. Quem morreu por vós foi Jesus Cristo, Filho de Deus. O que Paulo está dizendo é: o culto de vocês está errado. O culto de vocês é antropocêntrico. Só que o culto espiritual, o homem não é o centro. O culto espiritual é teocêntrico, é cristocêntrico. A glória não vai para o pregador, a glória não vai para o cantor, a glória é dele e vai para ele, porque tudo é dele. Aqui não tem esse negócio de fulano canta mais, fulano prega mais, enquanto um está pregando, o outro está torcendo pregar. Aqui na Assembleia de Deus de Valença não. Aqui é assim: enquanto um canta, quem canta está intercedendo. Enquanto um prega, quem prega está intercedendo. Aqui não tem maior, não tem menor, não tem melhor, não tem pior. Somos todos iguais perante aquele que vive e que reina para todo sempre. Se não lhe incomodar, pelo amor de Deus, se não lhe gerar constrangimento, diga para alguém do seu lado: diga, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Isso. Mas com mais fé, irmão. Com fé, com fé, diga, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui quem prega não é melhor do que quem varre igreja. Não, aqui quem canta não é. Não, aqui todo mundo é igual, irmãos. Está todo mundo trabalhando. O único propósito, meu pastor, que é pregar o reino. Aí Paulo adverte: senão está tudo errado. Aí quando Paulo escreve a primeira carta, a igreja não entende. A igreja não quer ser admoestada. Pensa que Paulo está sendo rude com as suas palavras. Porque tudo que nós falamos aqui, quem não tem estabilidade mental já pensa: é indireto, o pastor está falando de... Não, aqui a gente prega, a gente ensina, dentro da medida do possível do nosso conhecimento. A igreja não entende, começa a questionar o apostolado de Paulo. Aí quando Paulo descobre, tem que escrever a segunda carta. Lá na Macedônia começa a escrever a segunda carta. No capítulo 1, Paulo vai falar de todas as tribulações que ele enfrentou, mas que Deus lhe deu livramento. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre a importância dos frutos ministerial. No capítulo 3, fala sobre a importância da unidade. Quando chega no capítulo 4, no verso 8, precisamente falando, é o texto que nós lemos, Paulo fala uma coisa que me chama a atenção. E o que Paulo diz é: irmãos, redobra atenção nisso aqui. Eu quero que você entenda o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo: em tudo, algumas coisas, em tudo, afirmativa, seremos atribulados, okay? Vírgula, mas não angustiados. Vamos entender a primeira parte. Em tudo somos atribulados. O que Paulo está afirmando?
Não precisa ser profundamente teológico para entender isso aqui. Paulo está fazendo afirmativa simples do evangelho verdadeiro e genuíno. Paulo está dizendo, contextualizando aqui, tá, irmãos? Usando um português simples. Prepara os lombos. Vamos ter dificuldade. Em tudo seremos atribulados. Cremilson, o que é tribulação? Toda sorte de problema que alguém possa enfrentar. Paulo não está escondendo a verdade à igreja. Porque não adianta eu chegar para você aqui e pregar um evangelho mentiroso. Não, ó, vem que vai ser bênção. É só vitória. Não. Só vitória não condiz com as escrituras. Paulo está falando, vem, mas prepara. Porque vamos ter tribulação. Vamos ter dificuldade. Vamos ser perseguidos. Vamos ter problemas. Ficaremos doentes. Somos seres humanos. Vamos ter dificuldade. É isso que ele está dizendo. Em tudo seremos atribulados. Só que ele não para por aí. Ele completa. Vírgula. Mas não seremos angustiados. Vamos lá. Expliquei para você o que é tribulação. O mais que Paulo usa aqui no texto é o mais sem i. Todo mundo aqui sabe que o mais com i traz uma conotação de intensidade e quantidade. O mais sem i já é uma conjunção adversativa. Deixa eu explicar para você. Se você não sabe, você aprende. Se já sabe, reforça. O que é uma conjunção adversativa? A conjunção adversativa, ela tem por obrigação pegar a oração anterior e contrapor com a oração posterior. Por isso se chama adversativa, que é o oposto, o contrário. Se na oração anterior estiver falando de tristeza, na oração posterior tem que estar falando de alegria, porque ela tem que contrapor. Isso é a atividade de uma condição adversativa. Ela precisa contrapor as orações. Se na oração anterior estiver falando de pobreza, a posterior tem que falar de rir. Pronto. O choro pode durar a noite, mas... Deu para entender? Agora, irmãos, olha para cá, redobra atenção. Eu quero dar mastigadinho para você entender. Dar glória com entendimento. Só que a conjunção adversativa aqui, pastor Joel, usada no texto, parece que não está tendo funcionalidade. Parece que não está tendo funcionalidade. Meu amigo Augusto César. Porque ele está dizendo, em tudo seremos atribulados, mas não angustiados. Irmãos, olha para cá. Imagine se eu chegar para você e dizer assim, irmã, tem um recado de Deus para a tua vida. Qual? Fica tranquila, que você não vai ser angustiada, mas tu vai ser atribulada. Irmão, eu tenho certeza que quando eu virar as costas, você vai dizer, esse cara é louco. Que diferença tem? Eu não vou ser angustiado, mas vou ser atribulado. Vou estar no problema do mesmo jeito. Parece, de forma superficial, que o que Paulo está falando não tem sentido. Parece que a conjunção adversativa aqui, parece que não tem efeito. Porque ele está dizendo, vamos ter dificuldade. Imagina se eu digo, irmão, tu não vai ser angustiado não, mas tem uma tribulação aí para tu passar. Esse cara ficou doido. Tudo é problema, tudo eu vou ter. Então precisamos recorrer ao original para a gente entender o que Paulo realmente quis dizer. A expressão angustiado deriva-se de uma expressão hebraica chamada boria. E boria, no grego, melhor dizendo, uma expressão grega, boria. E boria no grego significa incapacidade de achar uma saída. Vou repetir que é para você entender. Angustiado deriva-se de uma expressão grega, boria. Boria no original do grego significa incapacidade de achar uma saída. Agora perceba como tudo vai se encaixar perfeitamente. Olha o que Paulo está dizendo. Em tudo somos atribulados, temos dificuldade, teremos problemas, mas fica tranquilo, porque não seremos incapazes de achar uma saída. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, teremos problemas, teremos dificuldade, mas sempre haverá uma porta de escape.
Eu vou melhorar. O que Paulo está dizendo é: teremos problemas, teremos tribulações, mas não se desespere, porque para cada tribulação Deus tem uma porta de saída para você. Eu não sei se você está entendendo, mas eu dei esse arrodelho todo só para te dizer: Deus tem uma porta de saída, Deus tem uma porta de escape. Eu desconheço o problema que Deus não tem uma porta de saída. Eu desconheço dificuldade que o nosso Deus não tem uma porta de escape. Por mais complexa que seja a tua situação, Deus tem uma porta de saída para você. Se não lhe gerar constrangimento, diga para alguém do seu lado, diga: Deus tem uma porta de escape. Não, irmão, não com mais fé, diga: Deus tem uma porta de saída. Deus tem sempre uma porta de escape. Deus tem sempre uma porta de saída. O que eu vim lhe falar hoje é muito simples. Deus lhe trouxe aqui só para lhe dizer: eu tenho uma porta de saída. Cremilson, mas o diagnóstico diz que meu quadro é irreversível. Deus tem uma porta de saída. Cremilson, mas o advogado disse que é causa perdida. Perdido para o homem, mas para Deus. Cremilson, mas aparentemente não tem mais jeito. Não tem jeito para você, mas para o teu Deus, Ele tem uma porta de escape. Irmãos, eu nunca vi de Gênesis a Apocalipse o povo de Deus em uma situação que não houvesse saída. E quando não tinha, Deus criava. O povo está saindo do Egito, atrás vem Faraó, e o povo está caminhando com muita força. De repente, na frente tem um mar vermelho. Lado direito, lado esquerdo, só havia montanhas. O povo entra em desespero. Moisés começa a orar. Deus olha para ele e diz: por que clamas a mim? Volta lá e diga ao povo de Israel que marche. Porque na medida em que a minha igreja marchar, eu vou abrindo uma porta de saída. Na medida em que a igreja marchar, eu vou abrindo uma porta de escape. Olhe para cá, para dessa última referência. Você lembra de Nabucodonosor? Edificou a estátua, fez o decreto: quem não se prostrar será lançado dentro da? Quem não se prostrar será lançado dentro da? Decreto assinado, os instrumentos foram tocados, está lá os espias analisando. Qual é a expectativa dos espias? Transmitir para Nabucodonosor: todo mundo se prostrou, todo mundo caiu diante da estátua. Só que de repente, no meio de uma geração caída, tem 3 que decidiu ficar de pé. Aí os espias que estavam na expectativa de dar uma notícia dizendo: caiu, se prostrou, vai ter que dar uma notícia diferente. Qual? O sistema apertou, o decreto afligiu, mas eles permaneceram de pé. Você não tem noção, mas o que tem de gente que já gritou: não dou 6 meses, vai cair, não dou 1 ano, vai cair. Mas para vergonha do diabo, a notícia que vai correr ao teu respeito é que o carnaval chegou, mas você ficou de pé. A tribulação chegou, mas você ficou de pé. Chamou os 3, abriu a fornalha, amarrou as mãos, semelhantemente amarrou os pés, os lançou dentro da fornalha. Pegou a tampa, irmãos, guarda isso aqui. Pegou o cadeado. Se Nabucodonosor parasse aqui, eu tenho certeza que a história de Sadraque, Mesaque e Abednego seria outra. Mas ele olhou para os 3 e disse: nem o teu Deus é capaz de vos livrar.
Em outras palavras, vocês estão sem saída. Boria, incapacidade de achar uma saída. Só que aí, irmãos, ele errou o alvo. Mexa com o homem, mas não mexa com Deus. Na mão do homem Deus livra, mas na mão de Deus quem livrará? Irmãos, quando... Olha para cá. Você quer que a câmera pega? Para os irmãos de casa ficar ligados. Olha para cá. Eu imagino a cena no céu. Cremil, está na Bíblia não, conjectura, pensamento meu. Eu imagino a cena no céu. Quando ele gritou, nem o teu Deus, está Deus no trono. Assentado. Nem eu. Rapaz, você... muita fé. Eu imagino, pensamento meu. Lá vem Gabriel. Senhor, pois não, Gabriel. Permita eu descer lá embaixo para levar uma carta para eles, uma mensagem. Não, Gabriel, você não vai descer. Volta. Eu imagino Miguel. Pega a espada. Senhor, deixa eu descer lá embaixo. Guerrear por eles. Livrá-los. O Senhor diz: Não, Miguel. Você não vai descer lá embaixo. Eu imagino os querubins, serafins, cantando em uma só voz. Kadosh, Kadosh, Adonai Tsabaoth. Segura. Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Senhor, pois não. Permita que nós desçamos lá embaixo para livrar eles. Deus diz: não. Senhor, eles vão morrer? Não. Vão perecer? Não. Então quem é que vai descer lá embaixo para dar livramento a eles? Não é arcanjo, não é Miguel, não é Gabriel. Eu vou descer lá embaixo para mostrar que quando eu quero, eu desço e dou livramento. Um minuto de adoração, um minuto de adoração. Abre a boca e adore. Nabucodonosor olha o relógio e diz: nessa altura eu vou abrir a fornalha, vou pegar só o pó e as cinzas. Nessa altura vou abrir a fornalha, está todo mundo queimado. Quando ele abre a fornalha, pastor Joel, que ele olha para o interior, ele... as pernas tremem. Meu amigo conferencista William, as pernas tremem semelhantemente à sua mão, o seu corpo treme. E alguém pergunta: o senhor está passando mal? Nabucodonosor diz: não. E por que você está tremendo? É porque nós lançamos 3 lá embaixo. E aí, morreu 1, tem 2, morreu 2, tem 1. Não, parece que lá embaixo o negócio multiplicou. Lançamos 3, mas eu estou vendo 4. Um eu conheço, é Sadraque. O outro eu conheço, é Mesaque. O terceiro é Abidnego. E o quarto, tentei olhar para o rosto dele, mas brilha mais do que a luz do sol. Deu para ver os pés, é semelhante a um latão reluzente, refinado dentro de uma fornalha. Da sua boca uma espada aguda de 2 gumes. Eu não sei quem é ele, não sei qual é o nome dele, mas eu vi escrito na coxa direita dele: Rei dos Reis e Senhor. Aremachuru. Derramarassúria, Remacalamasúria. Levante as 2 mãos. Derramarassúria, Remacalamasúria. Levante as 2 mãos para receber esta palavra. Eu oro por você agora. Levante as 2 mãos. Isso. Cremil, se eu não entendi. O que Deus está dizendo é: se preciso for, eu desço, dou
dou livramento, mas não te deixo sem saída. Eu não te deixo sem saída. Deus tem uma porta de escape. Deus tem uma porta de saída para esse problema. Deus tem uma porta de saída para essa dificuldade. Clemilson, e o coronavírus, o que é isso perante ao Deus do livramento? Fique de pé. Eu estou pregando para pessoas aqui hoje que estão vivendo dias difíceis, momentos complicados. Gente que entrou aqui sem perspectiva. Gente que entrou aqui tão desanimada, mas tão desanimada, dizendo: Senhor, é impossível eu achar uma porta de escape. Mas Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: nas minhas mãos está a chave de Davi. Quando eu fecho, ninguém abre, mas quando eu decido abrir, não tem quem feche. Eu encerro a minha fala lhe dizendo: não se desespere. Deus tem uma porta de escape para você. Não se desespere. Deus tem uma porta de saída para você. Por mais difícil que seja, Deus tem uma porta de escape para você. Eu quero orar por você. Aí está a tua igreja, aí estão os teus filhos. O Senhor conhece a condição de cada um. Os problemas, as complexidades, os complexos. O Senhor os conhece intimamente. Deus, e não importa o grau da complexidade do problema,